Podem tomar seus assentos. Pastor Ítalo nos trazendo a porção da palavra do Senhor nosso Deus. A paz do Senhor Jesus, igreja. Louvamos a Deus porque podemos sentir a presença do Senhor entre nós. Eu quero ler com os irmãos na carta, na epístola aos Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 12, alguns versículos. Hebreus 12, versículo 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direita para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Quantos podem dizer amém a esta maravilhosa palavra? Falando alguma coisa da carta aos Hebreus, não sabemos quem escreveu, portanto, pelo seu conteúdo entendemos que tenha sido um judeu que se converteu a Cristo. Ele escreveu esta carta aos judeus cristãos que habitavam em Roma e também a todos os outros cristãos judeus dispersos pelas cidades, províncias do Império Romano. Na época, o imperador era Nero. A perseguição era muito grande. O sofrimento dos judeus que haviam aceitado a Cristo era como uma fornalha. Tomavam os seus bens, maltratavam-os, e isto levou a muitos deles desanimarem na fé. Nessa época ainda o templo de Jerusalém não havia sido destruído, porque esta carta foi escrita antes do ano 70. E brotou no coração de muitos daqueles irmãos judeus cristãos em voltar às antigas obras mortas, aos antigos
sacrifícios, as antigas ofertas, abandonarem a fé, abandonarem a vida que eles estavam vivendo pela fé e voltarem à antiga forma de adoração que eles faziam de acordo com a lei. E o escritor, despertado pelo Espírito Santo, ele escreve esta carta. E durante todo o tempo nesta carta, ele mostra o seu conhecimento da adoração, do culto judaico, da forma que eles vieram de cultuar e abraçaram o caminho da justificação pela fé. Há um texto na Bíblia que diz: isto digo, conhecendo o tempo, já é hora de despertarmos do sono. Prestem bem atenção, porque esta palavra foi escrita para os nossos antigos irmãos, porém, cumpre-se atualmente na igreja que vive os últimos dias. Repetindo, isto digo, conhecendo o tempo, que é tempo de despertardes do sono, porque a nossa salvação está mais perto do que quando abraçamos a fé. É na perseguição. Naquele tempo a perseguição era com espada, prisões. Hoje a perseguição para o crente não é com espada, não é com prisão, mas muitas vezes passamos a ficar encantados com o mundo. Passamos a deixar, a perder o primeiro amor que Jesus fala na carta aos Efésios, através de João, o apóstolo, que escreveu. Somos perseguidos por doença, e quando uma doença nos atinge e custa a sair, é uma brecha para que Satanás venha tentar. Você não é crente? Você não diz que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo? Há um outro tipo de perseguição hoje, a falta de emprego. Quantos irmãos, irmãs desempregados, passando necessidade em casa. E o inimigo faz até lembrar de certos versículos, assim como: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele te leva a estes versículos, e você está passando dificuldade, e começa a entrar em você uma dúvida. E esses irmãos judaizantes cristãos, eles passavam por toda sorte de perseguição.
Mas eu quero dizer para você uma palavra de Deus. O que eu estou passando, o que você está passando, é temporário. Algo muito mais precioso, algo eterno, é onde está a nossa esperança. Nós vemos aqui no capítulo anterior que muitos foram degolados, cerrados, açoitados, e eram crentes que faziam parte da galeria da fé. Então isso nos leva a entender que na perseguição que nós passamos, a igreja passa nesses dias, cada membro, é um outro tipo de perseguição. Porém, temos que perseverar na fé. Lembra do que você tem recebido. O escritor aqui, ele lembra aos judeus cristãos aquilo que eles receberam. Ele diz, mas, lembrando ele, mas já chegastes ao monte de Sião, a nova Jerusalém, a Assembleia Universal, a igreja primogênita, cujo nome estão escritos no livro da vida. Aos justos, aperfeiçoados. E ele fala mais forte ainda. E a Jesus, mediador de uma nova aliança, pela aspersão do seu sangue. O seu sangue que fala muito mais alto do que o sangue de Abel. É neste sangue que nós fomos purificados. É neste sangue que nós somos lavados. Está escrito, bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que possam entrar na nova cidade, na cidade eterna, pelas portas. Na dificuldade vem uma série de pensamentos que nos fazem desanimar. Ele começa escrevendo aqui, portanto, deixando todo embaraço. Esses pensamentos que são provocados nas nossas vidas. Olha, a tua vida não vai bem, o teu casamento não vai bem, isto não vai bem, você está... Portanto, deixando todo embaraço. E o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta por Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não permita que nenhum tipo de dificuldade venha trazer desânimo na tua vida. Há um texto na Bíblia que diz: quem pode nos separar do amor de Deus?
a tribulação, a perseguição, o perigo, a espada, nada poderá nos separar do amor de Deus. Portanto, nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem as potestades, nem os principados, nem a fome, nem a nudez, nem coisa alguma pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É o momento de nos apegarmos com Deus. Muitas vezes até o esfriamento vem não por dificuldades. Não. Muitas vezes o esfriamento vem por uma vida de comodidade. Você tem uma vida muito cômoda, tem com abundância ou tem o necessário com alguma sobra, tem saúde, diz eu vou aqui, eu vou ali, também traz ao esfriamento. Mas este mesmo escritor, ele nos faz olharmos para a galeria da fé, no capítulo 11. Nós que estamos cercados de uma grande nuvem de testemunha. Quem são essas testemunhas? São os heróis da fé, do capítulo 11. Que tudo fizeram por meio da fé. Nós não éramos dignos de nada, a ira de Deus pesava sobre nós. Havia uma necessidade muito grande de sermos justificados diante de Deus. Mas já diz assim: como pode o homem justificar-se na presença de Deus? Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Havia uma dívida grande nossa para com Deus. Tinha que ser quitada. Está escrito que fomos destituídos, separados, lançados fora da glória, da presença de Deus. Porém, Deus colocou um fundamento, uma pedra de esquina, que foi rejeitada pelos edificadores. Uma pedra que, quando Jesus pergunta para Pedro: o que dizem que eu sou? Uns dizem que tu és um dos profetas, Jeremias, ou um outro profeta. Mas vós, o que dizeis que eu sou? Pedro disse: tu és o Filho do Deus vivo. É nessa fé que estamos vivendo. Eu posso dizer hoje aqui para esta igreja: eu estou pregando para um grupo de justos.
vocês são justos. Mas como a Bíblia diz que não há um justo sequer, mas somos justos porque fomos justificados pela fé. Jesus tomou sobre si o nosso pecado, a nossa iniquidade, a nossa transgressão. Ele se fez pecado por nós. E fazendo-se pecado por nós, aqui está o fundamento da justificação. Ele imputou em nós a sua justiça, a justiça de Cristo. Por isso que Paulo escreve: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem o justifica. Você crê nisso? Então diga: eu sou justificado pela fé em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o fundamento da justificação, a justiça de Cristo. Já anteriormente Jeremias já havia profetizado: o Senhor, justiça nossa. O Senhor, justiça nossa. E se Deus nos justificou, quem pode intentar qualquer acusação contra aqueles a quem Deus justificou? O teu pensamento pode te levar a você ser acusado. Mas saiba de uma coisa: é um pensamento pessoal teu, às vezes porque você está passando por dificuldade. Porém, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Jesus disse: não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Vos chamei para que vades e deis fruto, e fruto em abundância. O escritor aos Hebreus, a partir do primeiro capítulo, ele entra com palavras de exortação, tentando de qualquer maneira despertar a fé que estava sendo apagada por aqueles irmãos pela perseguição. Uma notícia boa para aqueles que estão justificados pela fé. Tínhamos méritos? Não. Qual a origem da justificação? A graça de Deus. Não por obras, não por méritos, não. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus te visitou. Você recebeu a graça de Deus. Pela graça sois salvos. Qual é o meio da justificação? A fé. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, para que ninguém se glorie. É dom de Deus. Queridos,
Sabe qual é a vontade do Espírito Santo? Não é você estar preocupado com tantas coisas desta vida, não. Ele tem tesouros que ele está sempre na igreja, querendo distribuí-los. Não quero que ninguém se manifeste, mas todos foram batizados com o Espírito Santo. Ah, mas eu não mereço. Não merece mesmo. Mas pelo mérito de Cristo, você está apto para ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero te dizer mais. Pode te batizar agora, durante esta palavra, porque o Espírito Santo, ele anda entre nós, como Jesus andava no meio dos castiçais. Você que é batizado com o Espírito Santo, você sabia que o Espírito Santo tem 3 línguas para dar para você? Primeiro, a língua dos homens, que são os idiomas desconhecidos. Mas ele pode dar para você sem você nunca ter aprendido. Isso aconteceu no dia de Pentecostes. Os ouvimos a falar em nossa própria língua, em que fomos nascidos. A segunda língua, a língua dos anjos. Você recebe a língua dos anjos. E quando você começa a orar, você vai entrando, aleluia, no lugar santo. Você vai orando mais, você entra no lugar santíssimo. E quando você está no lugar santíssimo, a glória de Deus se toma. Você é cheio do Espírito. E você então começa a falar em línguas que somente os anjos entendem. E ainda um terceiro tipo de línguas. Os mistérios. Que só Deus, anjos não entendem. Homens não entendem. Mas você fala com Deus em mistérios. E se você orar a Deus, Ele te dá interpretação. Para você saber aquilo que você está orando. Irmãos, a partir deste que vos fala, eu preciso ser despertado do sono. Assim como eu comecei na pregação, isto digo, conhecendo os tempos, já é hora de despertar do sono. Eu estou pregando para vocês, mas estou recebendo do Espírito esta palavra para mim também. Ítalo, é hora de você despertar do sono, porque não haverá logo mais tempo de você fazer nada na obra de Deus, porque Jesus breve voltará. Eu deixo a começar de mim, mas se dermos uma olhada, não muito tempo atrás, vivíamos como igreja mais despertados.
não havia nada emocional, mas operação do Espírito. As coisas do Espírito são dóceis, gostosas. Quando eles foram batizados com o Espírito Santo, a Bíblia diz, e de repente veio do céu, como que um som de um vento, não veio um vento, como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados. Será que Deus não faz mais isto? Você crê? E sobre eles foram vistas línguas como que de fogo. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. Não sei se você está sentindo, porém, eu posso tocar na pessoa do Espírito nesta hora. Aleluia! Ele está aqui para te ajudar, Ele está aqui para te consolar, Ele está aqui para te fortalecer, Ele está aqui para te dar hinos com cânticos espirituais, Ele está aqui para tirar essa mornidão, esta frieza e te colocar numa posição em Cristo, para que Ele seja glorificado. Nós fomos feitos seres espirituais, que vivemos num corpo físico, de carne. Tanto é que quando Jesus vier, este corpo vai ser transformado num corpo incorruptível. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus por esta palavra, né? De um despertamento para todos nós. A vinda do Senhor Jesus, ela é certa. A palavra de Deus diz que falta um pouquinho de tempo. O que há de vir, virá e não tardará. Muitas das vezes nós fazemos tantos planos, tantos propósitos, tantas coisas. E é como disse o pastor Ítalo, o comodismo nos leva ao esfriamento da fé. Temos tudo, temos saúde, temos dinheiro, temos tranquilidade, e a nossa vida espiritual, que outrora era diferente, ela se torna num marasmo espiritual, e nós vamos nos acomodando a tudo, irmãos. Nós vamos acomodando, e parece que o Espírito Santo, que é o tutor da igreja, é o responsável, né, que está entre nós, que o próprio Senhor Jesus disse que rogaria ao Pai, para que Ele enviasse sobre nós o seu Espírito, e que Ele seria o Consolador, que estaria conosco até a consumação dos séculos. E nós nos acostumamos, mas é hora de nós despertarmos o sono.